Bom, gente, então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, a gente sempre faz um quiz, tá? Já para aqueles que não estão familiarizados aí com a nossa aula através da ferramenta, nós colocamos um propósito no nosso coração de sempre que finalizarmos a aula, no domingo posterior, a gente faz um quiz aí de perguntas e respostas para tanto para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a aula, tá? Se bem que está gravado, está. A Sueli sempre coloca no YouTube, né? Que é no endereço Ibajá Novo Tempo, tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade, sempre é bom ir lá dar um like, compartilhar, assistir, rever a aula, tá? Que é muito importante, enfim, está registrado. O bom de poder gravar dessa ferramenta é que a gente pode registrar o que a gente, as aulas que a gente dá e com certeza abençoa muito mais gente do que se fosse somente no templo, né? Mas enfim, a gente sempre faz um quiz que é uma oportunidade da gente relembrar e da gente obter mais galardões, que a gente sempre fala, né? A partir do momento que a gente vai acertando aí, a gente está pontuando aqui que aqueles que acertarem mais a pontuação aí do quiz, no final desse período de aula, no final do ano, a gente vai estar entregando um prêmio aí. Tá, então vamos passar o quiz aqui. Esse quiz, quem preparou aqui foi o professor Luciano. Domingo passado ele deu aula sobre intercessão. Tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu sempre me equivoco aqui. Pronto. Agora vai dar certo. Deu certo? Todos estão enxergando, visualizando? Então vamos lá, vamos começar o nosso quiz. Domingo passado o Lu deu aula sobre Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. O nome da aula foi Intercessão Apostólica. Foi muito bacana, foi uma benção. E agora a gente vai ter a oportunidade de relembrar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, e também de aprender um pouco, se caso a gente passou por cima dessa aula, né? Então vamos lá? Vamos à primeira questão. A partir de que momento Paulo começa a orar pela vida? Eu acho que seria pela igreja de Colossos. Orar pela igreja de Colossos. A partir de que momento Paulo começa a orar pela igreja de Colossos? Está escrito Colossos, perdoe-me o erro, perdoe-nos o erro, mas enfim, é Colossos. A partir de que momento Paulo começa a orar pela igreja de Colossenses? A. Desde que visitou a cidade em sua segunda viagem missionária. B. Desde o dia em que ouviu de Epáfras sobre a igreja. C. Desde que as ofertas chegaram em suas mãos. Ou D. Desde que organizou a igreja em sua primeira viagem missionária. A partir de que momento Paulo começa a orar pela vida da igreja de Colossos? Vamos lá, ao tempo. Ninguém respondeu ainda. Como diz o professor Luciano, isso vale um galardão. E a primeira questão é sempre mais fácil. Ainda ninguém respondeu. Vamos lá, gente. Vamos. E essa é difícil, eu vou até falar com o Luciano. Essa ele não deu boi, não. Meu Deus. Ele quer saber mesmo quem que prestou atenção na aula dele. Ninguém respondeu. Vamos lá. Bruna, Só mais um pouquinho. responde aí para
Dá o pontapé inicial aí. Eu e a Ana já respondeu. Só eu e a Ana Moura. Só você e a Ana Moura? Agora a Sueli. É. Bom, então vamos seguir. Vamos tocar o carro aqui. Vamos ver a alternativa correta aqui. Alternativa B. Aê. Desde o dia em que ouviu de Epáfras sobre a igreja. Paulo estava em cárcere, né? Em Roma. E Epáfras foi visitá-lo, inclusive para entregar alguns donativos, e comentou sobre a igreja de Colossos e o problema que estava passando com o sincretismo religioso que estava ocorrendo lá. Então, Paulo não só instruiu a igreja, também como ora pela vida da igreja, né? Lembrando que a igreja de Colossos não é uma igreja fundada por Paulo. Então, a alternativa D, desde que organizou a igreja sua primeira viagem missionária, já cai por terra, tá? Então, Paulo ele se apresenta através dessa carta à igreja de Colossos, mas não foi ele que organizou a igreja. Então, vamos para a segunda questão. E espero que não seja a alternativa B a correta, né? Ao orar pela igreja em Colossos, Paulo pedia A, que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. B, que eles começassem a falar em outras línguas. C, que eles fossem prósperos financeiramente. Ou D, que eles fossem cheios do poder de Deus. Lembrando que essa alternativa B está marcada em preto aí, gente, mas não leva em consideração, não. É o que ela está respondendo. Quatro. Vamos lá. A, B, C ou D? Vamos ver a alternativa correta? Alternativa A, que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Amém. Vamos para a terceira questão. De acordo com Paulo, qual a forma indicada para agradar a Deus em tudo? De acordo com Paulo, qual a forma indicada para agradar a Deus em tudo? A, se dedicando em conquistar almas para a igreja. B, mantendo a pureza sexual e a ortodoxia reformada. Isso daí parece pessoal da Faculdade Batista, né? A C, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Ou D, se afastando de quem não crê, para não se contaminar. Qual que é a alternativa correta aí? A, B, C ou D? Qual que é a alternativa correta? Respondendo, só um minuto. Essa vale. O Mourinho falou que está entre a B e a C. A B e a C, Morinha? Mais para C do que para B. Mano, essa B aí, bicho, tá parecendo aquelas perguntas lá da Faculdade Batista Teológica. Não, eu tô falando isso porque lá no capítulo 3, Paulo também firma isso, né? Pede para Colossenses ali fazer morrer tudo, né? Que pertence à natureza deles terrena. Uhum. Ele enfatiza muito forte ali que a imoralidade sexual, né, a impureza, né? A paixão, os desejos e a ganância, né, que eles tinham ali sobre a idolatria, né? Sim. Então, Paulo ali pegou muito pesado, só um capítulo só para falar disso, né, praticamente. Sim, sim. Eu acho que o Luciano quis fazer uma pegadinha aí, o Mourinha.
Acho que ele deu uma pegada. Essa questão aí, as respostas, as opções aí, a B e a C, é realmente para confundir, cara. Mas enfim, vamos ver a alternativa correta aí, Morinha. Você já colocou a opção certa? A opção que você acha ser certa, né? Vamos lá. Pois. É a opção C, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Então, realmente, Paulo permeia, ele enfatiza, assim, a questão de você matar, sacrificar o seu eu em detrimento do coletivo, né, da obra de Cristo, da vontade de Deus. E isso daí você faz porque você frutifica e você cresce no conhecimento dele. Cada vez mais que você absorve de Deus, você passa a abrir mão daquilo que não condiz com ele, que é o seu próprio eu, e começa a se encher do Espírito Santo. Então, acho que a alternativa C é um pouco mais abrangente, ela é mais incisiva. Vamos para a quarta questão? Ao frutificarmos e crescermos no conhecimento de Deus, somos fortalecidos para A. Ter sucesso e bênçãos. B. Ter poder e autoridade. C. Ter saúde e vitórias nas lutas contra a carne. E D. Ter perseverança e paciência com alegria. Ultimamente a gente pede, né? Perseverança e paciência com alegria. Ainda mais nesses dias aí que parece que os transtornos de ansiedade estão pegando pesado aí. Isso ele que diga, né? Até deu aquela ajuda pra gente naquela aula. Sueli e a Natália. Natália também. Pronto, vai. Vamos para a alternativa certa aqui. Alternativa D. Ter perseverança e paciência com alegria. Vamos para a quinta e última questão. Devemos ser gratos ao Pai porque Ele nos tornou, alternativa A, dignos de participar da herança dos santos. B, cabeça e não cauda. C, melhores do que as pessoas que não creem. E D, infalíveis diante das lutas da vida. Essa daí o Luciano até facilitou, né? Facilitou bem. Essa valeria meio galardão, hein? Por ser fácil. Você é mal, hein? Você é um professor muito mal. Qual a alternativa certa aí? O pessoal tá colocando. Meio galardão já é bênção demais. Não Verdade. é? A gente não é merecedor de nada, né, Sol? Oxe, Não pode pôr. Então vamos ver a alternativa correta? Alternativa A, dignos de participar da herança dos santos. Ixi, essa eu errei, hein? Eu ia colocar cabeça e não cauda. Amém, amém. Então vamos iniciar agora a nossa aula. Deixa eu encerrar aqui essa apresentação e para nós adentrarmos a aula de hoje. Peraí. 9h28. O tempo passa, né, Bruno? Eu tô falando que você vai começar certinho, né? Deixa eu entrar aqui e apresentar de novo para vocês aí. Tá. Todos estão visualizando? Show! Bom, a aula de hoje é Jesus Cristo, o Senhor de toda a criação. Quando o Luciano falou no domingo passado sobre o tema da aula de hoje, eu tomei como um desafio tremendo, porque fazer caber o esplendor e o senhorio de Cristo, que é algo extremamente grande e vasto,
dentro da minha humilde concepção e limitada concepção de ser humano, tá? O desafio é grande por quê? Porque falta informação. Por mais que eu queira ser claro e específico, explícito sobre a pessoa de Cristo, muitas vezes falta informação por conta da grandeza e dos detalhes sobre o que Cristo realmente representa em nossas vidas. O que Cristo realmente representa ao mundo, à criação, né? Então, vamos ler o texto de Colossenses capítulo 1, dos versículos 13 a 23, e vamos esmiuçar um pouco mais sobre aquilo que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Lembrando, gente, que a aula de hoje é aula, tá? Não é nenhuma pregação, que muitas vezes a gente está acostumado a ficar sentado e ouvir o pastor pregar. Ou seja, se você quiser, tá? Não se sinta obrigado a assim fazer. Se você quiser interromper a aula para poder colocar uma opinião, expressar uma opinião, ou expressar uma observação, ou até complementar essa aula, fique à vontade, tá? Nós estamos abertos, vamos agir como se estivéssemos mesmo em sala de aula ao vivo, tá? Porque estamos aqui, sim, para aprender, e eu não sou o dono de toda a verdade, eu apenas estudei a palavra, tá? Mas se você quiser complementar essa aula, fique à vontade, tá? Então vamos ler essa parte de Colossenses aí no capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas. O que aconteceu? Eu me perdi, desculpa. É isso que você queria? Obrigado. Desculpa, gente, que estava acabando a bateria aqui. Onde que eu estava? Aqui, versículo 17. Ele é, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então esse é o texto que a gente vai conversar hoje. Tá? É importante, até citei na última aula que eu dei, acho que foi na última, que nós temos que entender a carta de Paulo aos Colossenses, tá? De uma forma contextual.
tá? Por quê? Eu vou explicar um pouco para aqueles que iniciaram agora, e eu creio que é de grande valia para aqueles que estão já há um tempo nessa caminhada, para a gente revisar, né? Que já aprendemos, que Paulo, através dessa carta, ele está refutando, tá, algumas ideias heréticas de alguns irmãos que alguns irmãos estavam tendo dentro da igreja, tá? E sabemos que isso daí só aconteceu na época de Paulo, né? Claro, heresia dentro da igreja até hoje nós temos, né? Mas sim, estavam tendo algumas ideias heréticas, tá? E existiam algumas filosofias que permeavam a igreja que estavam maculando o verdadeiro evangelho, tá? Aquilo até que eu falei no início da aula, na revisão lá do quiz. Paulo soube, através de Epáfras, Epáfras era o líder da igreja de Colosso, tá? Que a igreja estava sendo maculada, o evangelho puro e simples e verdadeiro estava sendo maculado por alguns irmãos sobre determinados conceitos, por conta de determinados conceitos que estavam entrando dentro da igreja, tá? Eu até coloquei aqui, para a gente dar aquela revisada, tá, alguns conceitos filosóficos que estavam permeando a igreja. Nós tínhamos o cerimonialismo, que eram as práticas muitas vezes trazidas pelos judaizantes, né? Que era a circuncisão, que era a questão de não comer carne, determinados alimentos, né? E tínhamos também o asceticismo permeou muito a igreja, tá? Naquela questão de você sacrificar a sua carne pelo espírito, né? Que a carne era algo ruim, e o espírito, o físico era algo ruim, o espírito era algo bom, né? Tanto é que até hoje o asceticismo ela tem algumas religiões que praticam, né? A gente vê aquelas passeatas, né? Aquelas procissões daquele pessoal, não sei se é de ramificação católica, que fica chicoteando as costas. É uma prática ascética em que o espírito é bom e cada vez mais que você sacrifica o corpo, o espírito se eleva, né? Que isso daí é algo extremamente diabólico, teoricamente, e maculou a igreja de Colossos, tá? E tínhamos, sim, um misticismo também. O misticismo era também uma prática filosófica que tirava Jesus como centro de tudo, como um único mediador, e colocava outras pessoas, outros seres até espirituais, como anjos, por exemplo, como mediadores entre Deus e os homens, tá? Que o homem só podia chegar a Deus mediante determinadas determinados cultos e práticas que envolviam os anjos, tá? E tudo isso, essas três filosofias, como outras também, que essas são as principais, né? Como outras também que permeavam a igreja, acabaram se formando mais ou menos no século II, no gnosticismo. Então, o gnosticismo ele não era existente nessa época, tá? Mas algumas práticas que permeavam e que se tornaram depois o gnosticismo já estavam dentro da igreja, já estavam maculando a igreja. Então, Paulo, o que ele fez aí nesse texto, tá? Ele simplesmente resolveu pregar e expor o Jesus que ele crê, o Jesus do evangelho que ele estava professando. Ele não estava pensando que Epáfras não tinha feito, tá? Porém, ele achou necessário revisar para a igreja o verdadeiro cristianismo. O porquê que a igreja estava formada e o porquê que eles estavam inseridos nesse contexto. Tá? Então, Paulo, essa carta que ele escreve é exatamente para rebater essas determinadas crenças. Crenças essas, tá? Que muitas vezes nós temos em
nós levamos para nós, como seres humanos, como verdades, tá? E naquela época era a mesma coisa, porque o ser humano não muda, né? E determinadas situações e contextos sociais e históricos acabam culminando em determinadas crenças que não condizem com o verdadeiro evangelho. Tá? É muito difícil, uma vez que você está acostumado a sempre ter dificuldades na vida, você crer num evangelho que você tem que se sacrificar em detrimento ao próximo. Isso daí é algo que é até atual na nossa vida, né? Porque a gente vê cada dia mais os livros de autoajuda crescendo em poder de compra, o ser humano buscando a questão dos livros de autoajuda, buscando mais auxílio e ajuda na palavra. Vende mais um livro em que você que foca em te ajudar de uma forma pessoal do que em ajudar o próximo. E o evangelho implica no sacrifício de você abrir mão pelo coletivo. Tá? Então, muitas práticas como essa estavam sendo colocadas dentro da igreja. Estavam maculando. Tá? A gente alguns evangélicos de forma errônea, costumam pensar que o inimigo ele age através das outras religiões que estão fora da igreja. Na verdade, o inimigo é tão astuto que ele vai na nossa religião, na nossa maneira de crer, na nossa teologia, e ele macula o que a gente crê. Aí está o verdadeiro inimigo. Então, Paulo, ele teve com toda a cautela, toda a esperteza, né, escrevendo essa parte da epístola, que permeia a epístola de Colossos, tá, a carta de Colossos, para que a igreja entenda o que significa, o porquê que eles estão lá, o que significa esse Cristo que Epáfras, quando pregou a eles, e o poder que esse Cristo tem, o poder que esse evangelho tem, e aonde eles estavam situados em meio a tudo isso. Então, dessa forma, a gente vai esmiuçar esse pedaço da carta, tá? Então, vamos iniciar aqui, tá, com algumas verdades. Isso no versículo 13 e 14. Eu peço até que vocês acompanhem, abram suas Bíblias, seus celulares aí no aplicativo da Bíblia, e acompanhem comigo aí. Vamos iniciar o versículo 13 e 14, que eu consegui enxergar aqui, estudando, algumas verdades nesses dois versículos. E diga-se de passagem, esses dois versículos dá pano para manga para a gente fazer uma aula completa. Tá? Porque a Bíblia, ela é completa. Ela nos atende em gênero, número e grau. O que nós temos que fazer é o quê? Pedir direcionamento do Espírito Santo e estudá-la. Não dá para você absorver ela quando ela está fechada. Nós temos que abrir, temos que estudar. Então vamos lá. Versículo 13 e 14. Acompanhem comigo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, quando Paulo fala ele, no versículo 12, tá? Que até foi dito pelo Luciano, Paulo, nos versículos anteriores, ele estava encontrando, falando para os irmãos sobre os motivos deles darem graça, né? E dentre os motivos da graça, tá? Ele fala que ele pede a Deus, na verdade, em oração, para que ele continue dando força para os irmãos, para que eles tenham perseverança e paciência e deem graça a Deus, tá? Deem graça a Deus, por quê? Por serem participantes da herança dos santos no reino da luz. Isso está no versículo 12. Tá? Então, quando ele fala ele aqui no versículo 13, ele, tá? Paulo está se referindo a Deus. Que os irmãos
devem se alegrar pelo fato de fazerem parte de algo maior, né? Que é o reino de Cristo. Tá? Então, já para começo de conversa, Paulo já tá refutando aí essas ideias malignas, tá? Essas filosofias que estavam na igreja, dizendo da seguinte forma: quem instituiu o evangelho, quem colocou esses irmãos no reino, não foi qualquer um, não foi nenhum íon, que eram as forças angelicais ou coisas assim. Foi Deus. E que esse evangelho era algo instituído por Deus. A salvação é algo instituída por Deus. Como até coloquei agora, a salvação, aqui a gente percebe nesses 2 versículos, a primeira percepção que eu tive foi: a salvação é fruto do amor de Deus por nós. Essa salvação, esse evangelho, esse reino, essa contextualização toda da igreja de Colossos, não era algo criado pelo homem. Não foi Epáfras com a cabeça dele que foi lá e criou, ou Paulo foi lá e criou. Foi algo que foi planejado lá no início e que foi um fruto do coração de Deus para com a humanidade. Ou seja, se é algo de Deus, é algo perfeito, é algo que não se quebra. Agora eu lhes pergunto uma coisa, tá? Deus, quando a gente fala de amor, tá? Até me interrompam se quiserem falar alguma coisa sobre isso, tá? O amor é algo que você decide. Se você ama, você decide amar alguém? Ou o amor é algo que é gerado em você? Eu acho que é geral. A Bruna falou que é gerado. O amor, tá? É algo que é gerado em nós. Que é gerado. Através, muitas vezes, de uma decisão de se importar com as pessoas. Mas, muitas vezes, você se importa com as pessoas, mas você não ama as pessoas de forma sacrificial. É importante a gente entender, tá? Que o amor faz parte da essência de Deus. E que Deus, olha, entendam muito bem o que eu quero dizer, tá? Para você, e não fiquem assim surpresos com o que eu vou falar. Mas Deus, ele não não teve opção que não fosse salvar a humanidade. Tá? Por que ele não teve opção? Porque ele é amor. Dentre a essência, faz parte da essência dele o amar. Agora eu pergunto a vocês, como é que você ama se você está sozinho? O amor é um verbo. Você só consegue dar vazão para aquilo que você sente se você tiver uma outra pessoa. Entendeu? E Deus, por ser amor, ele de forma instintiva, ele nos salvou. De forma instintiva, ele nos salvou. Tá? A humanidade, lá na época de Adão, tinha um elo de ligação com Deus próximo. E Adão, por conta do pecado, o homem se afastou. O homem se afastou de Deus por conta das suas escolhas. E o processo de salvação iniciou, não foi com a vinda de Cristo, iniciou com o pecado, com a queda do homem lá no início. Entendeu? Então Deus, por fim, não decidiu amar o homem. Ele ama o homem porque o amor faz parte dele. Isso daí, cada dia mais em nós, quando nós nos convertemos e o Espírito Santo começa a agir em nós, começamos a abrir mão de nós mesmos e começamos a nos encher do Espírito, tá? Isso daí fica arraigado e fica sendo gerado em nossas vidas. Para o quê? Para que a gente, cada dia mais, seja como? Como Jesus. Tenhamos as mesmas características que Deus por essência.
Entendeu? Você já se pegou fazendo bem para aquela pessoa que você acha que não merece? Pensa, aquele cara que pega no teu pé, que pisa em você, aí de uma hora para outra você pega e fala assim, meu, acaba fazendo um favor, ou então acaba se preocupando com essa pessoa. A Bruna muitas vezes até fala, se preocupa com determinadas pessoas, ela fala, meu, acho que eu sou muito, perdonar uma palavra, eu sou muito idiota, né? Mas não é isso. Isso é o fruto do Espírito Santo na sua vida. O se preocupar com o próximo, o amar o próximo, faz parte da essência de Deus. É sinal que você está sendo transformado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus na sua vida. Tá? Então, aqui no versículo 13, quando ele resgata o ser humano do domínio das trevas e leva para o reino de Jesus, o reino que ele preparou para nós, tá? É exatamente por conta de seu amor para com a humanidade. E isso, nenhuma filosofia e nenhuma crença errônea podia destruir. Então, o evangelho que Paulo estava apresentando, que Epáfras apresentou, era o evangelho que saiu do coração de Deus para nós. Tá? E a segunda verdade aqui é que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há salvação. Por quê? Porque, como diz até no Evangelho, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. A demonstração de Cristo na cruz, tá? E o verter do sangue de Cristo na cruz para que a humanidade fosse resgatada, tá? Foi um preço muito alto. Só que foi um preço pago também, foi de forma sacrificial, foi. Mas Cristo, pelo fato dele ser o Deus, ele tinha essa essência de sacrificar. Tá? E então, diante de tudo isso, diante do sacrifício da cruz, tá? Não existia mais necessidade do homem se esforçar, tá? Para poder chegar a Deus. Antigamente, eles faziam um sacrifício, espiavam o sangue e aplacavam a ira de Deus por conta dos pecados que haviam cometido. Hoje, esse cordeiro que eles apresentavam como oferta de sacrifício é Cristo. É Cristo. E esse caminho foi aberto para eles sem a necessidade de ter anjos, de ter santos, de ter qualquer outro tipo de cerimônia que eles estavam levando em consideração como se fosse uma verdade unicamente juntamente com a fé em Cristo. Sendo que a fé em Cristo é a única verdade. Então, Paulo está apresentando esse evangelho, que é o poder de Deus, e a salvação e o passaporte de sair do reino das trevas e ir para o reino de Cristo, que é aqui que fala no versículo 13, é simplesmente o sacrifício de Jesus na cruz. Não um sacrifício de anjo, não algo que os filósofos achavam que era, pelo fato de estarem estudando um ambiente, ou uma cultura, ou uma nação, e tirar uma conclusão precipitada, tá? Mas sim o sacrifício de Jesus na cruz. Aí eu lhes pergunto uma coisa. Por que Jesus? Esse é o maior ponto da nossa aula. Por que tinha que ser Cristo para se sacrificar? O que Paulo vai começar a apresentar agora, a partir do versículo 15, tá? É um motivo pelo qual Jesus tem que ser o Senhor e o Salvador da humanidade. Tá? Jesus tem que ser o Senhor e Salvador da humanidade. Tá? Não qualquer outra coisa, qualquer outra criatura, qualquer outro
ser espiritual ou entes de luz. Tá? E sim, unicamente Jesus Cristo. Então, Paulo vai colocar aqui alguns atributos de Jesus. Tá? A primeiro atributo que a gente já sabe, tá? que todos nós sabemos, é que Jesus é Deus. Né? Isso nós já temos a plena certeza. Mas, enfim, esses atributos e esses detalhes eu vou colocar aqui para vocês, tá? Por que Cristo? Foi até o que eu fiz essa pergunta, tá? O primeiro atributo, tá? Isso está no versículo 15, acompanhem comigo, tá? É que Cristo é a imagem perfeita do Pai e o primogênito da criação. Quando eu coloquei aqui, grifei aqui imagem, grifei primogênito, porque é que eu entendi, tá? Que essas palavras, elas eram palavras-chave para esse versículo, tá? Quando Paulo fala que Cristo, tá, é a imagem perfeita do Pai, entendam isso. Significa que todos os atributos do Pai, que é Deus, encontram-se em Jesus. Todos os atributos do Pai encontram-se em Jesus. Foi até que eu falei agora no início da aula, que o homem, tá? O homem, ele tinha um contato direto com Deus. Isso vocês podem ver em Gênesis. Ao cair da tarde, Deus andava com o homem no jardim. Vocês podem olhar em Gênesis, está isso. Deus, ele estava tete a tete com o homem. E o homem conhecia Deus e eles se trocavam experiências. Só que com o pecado, o homem se afastou de Deus. E o que é céu e o que é terra passou a ser duas coisas totalmente distintas. Tá? E Deus, foi o que eu comecei a falar, a salvação começou a partir do momento que o homem saiu, que o homem pecou. Porque Deus, com o seu imenso amor, com a sua imensa essência de amor, ele sentiu a necessidade de realmente fazer transbordar esse amor que tem. Tá? E começar o processo de reintegração de relacionamento com o ser humano. Olha só, Deus deu o primeiro passo para reintegrar o contato com o ser humano. Oi, Bruno. Solange. Oi, Sô. Oi. Oi. Então, a respeito do que você está falando, eu achei muito interessante, porque aqui na minha Bíblia de estudo, ele fala uma coisa muito legal. Fala que Jesus é aquele que tornou visível o Deus invisível. É isso aí. É isso aí. E a única maneira de agradar a Deus é por meio de um relacionamento com Jesus, pessoal. É isso mesmo. É isso mesmo. Sensacional, né? É sensacional. E o que Paulo está querendo que eles vejam é isso. Que Cristo é Deus visível para a igreja. Então, esse processo que Deus utilizou no decorrer da Bíblia, no decorrer dos tempos, tá? Foi um negócio que os teólogos chamam de revelação progressiva dele. Revelação progressiva. Ele está se revelando novamente ao ser humano. Então, ele começou lá no Antigo Testamento, através dos profetas. E a gente via que Deus, ele tinha no Antigo Testamento uma imagem muito mais voltada para inquisidor, né? Aquele que ia lá, que ajudava na batalha, que matava todos os oponentes, os inimigos. Aí o pessoal até fala, poxa, mas Deus é mau? Não, não é. Deus ele estava agindo de acordo com a situação e o momento específico e de acordo com o tempo dele para com o ser humano. Tá? E Deus se revelou por completo, olha isso, se revelou por completo através do seu amor
na pessoa de Jesus, que é até que a senhora falou. Então, quando você fala que Cristo é a imagem perfeita do Pai, tá? Significa que Deus já se revelou, já se mostrou por inteiro, tá? Através da pessoa de Cristo. Então, se você vê Cristo, você vê o Pai. Isso está em João 14:9. Se você quiser abrir sua Bíblia, está escrito: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, os atributos de Cristo são os atributos de Deus. Por isso que a gente tem que ter a nossa fé, os nossos olhos em Cristo. Porque cabe-nos cada dia mais, isso daí é um processo, porque estamos em processo de santificação, tá? Para chegarmos na glorificação, que será quando estivermos no reino propriamente de Cristo, após a vinda de Cristo e nossa ressurreição, tá? Esse processo de santificação, nós não estamos 100%, e nem ficaremos, porque estaremos 100% na glorificação. Mas cada vez mais estamos também adquirindo os atributos de Cristo, tá? Que são os atributos de Deus. Cristo já veio para esse mundo com os atributos de Deus. Então ele era a imagem perfeita do Pai. Então é isso que Paulo queria que a igreja entendesse. Primeira coisa, quem vê Cristo vê o Pai. Então não adianta você buscar anjo, não adianta você buscar nada. Você tem que buscar unicamente a Cristo. E quando ele fala essa questão do primogênito da criação, tá? O direito de primogenitura naquela época, e em algumas culturas ainda, era uma das coisas principais que se tinha numa família. Tá? O pai ou a pessoa, ela iniciava um legado, tá? E ela já pensava naquele que iria substituí-lo quando morresse, no legado dele. Por quê? Porque o legado ele só tem valor quando ele perpetua. Quando ele sai de você, vai para o seu filho e para os seus netos e por sua descendência. Então, o primeiro filho, quando a gente fala primogênito, ele é o primeiro filho da criação. Tá? Jesus é o primeiro filho da criação. Quando Deus fala, tá, lá em Mateus 3,17, e Jesus é batizado, que Deus fala assim: este é meu filho, a quem eu me comprazo, que eu me satisfaço. Tá? É como se um pai se satisfizesse, tá, diante do nascimento do seu primeiro filho. Tá? E ele tem a plena certeza de que tudo que ele criou, ele pode passar a esse filho. Tanto é que a primogenitura, o primeiro filho, era aquele que herdava 2 partes da herança e herdava a responsabilidade sobre todas as coisas que o pai deixou. Isso daí a gente falando de uma forma cultural, tá? Então, Paulo, como fazia parte daquela época, estava contextualizado naquela cultura, e a igreja de Colossos também estava, eles entendiam muito, muito bem o que significava ser um primogênito. Tá? Então, Jesus é a imagem perfeita do Pai e o primogênito da criação. É aquele... É o filhinho, né? É a imagem do Pai. Olha como a cara dele é a imagem do Pai. Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, ele é, tá, o primeiro. Toda a criação foi criada depois dele. Ele foi o primeiro. Tá? E ele tem parte com o Pai. Então, ele é Deus também. Tá? Ele é parte do Pai e ele é Deus. Isso daí a gente vê lá em João, né? Eu até coloquei num próximo quadradinho aí, em João 1, versículo 1 e versículo 2, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando você fala de verbo, você fala de ligação, né? Quando você vai conjugar um verbo, tá? Você está ligando uma palavra a outra. Então Jesus
É o verbo de Deus. É a ligação entre Deus e o homem. Por isso que João colocou lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, chamou Jesus de verbo. Tá? Mas, enfim, vamos para a nossa próxima observação aí. Versículo 16. Quando a gente falou no versículo 15 que ele é o primogênito, Paulo explica, tá? O porquê que ele é o primogênito. Olha isso. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Tá? Quando um pai prepara um quarto para o nascimento do filho, ele prepara o melhor, né? Então, todas as coisas que Deus preparou neste mundo foi pensando no filho, pensando em Jesus. Ou seja, toda e qualquer preocupação, tá, que Deus teve para com a humanidade, Jesus estava envolvido em tudo isso. Entendeu? Jesus não nasceu, não começou a existir quando foi gerado por Maria. Jesus já existia com Deus. Tá? E todas as coisas que foram criadas saíram dele, por intermédio dele, e são para ele. Ou seja, ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Tá? No versículo 17, eu até coloquei aqui agora, de uma certa forma ele explica essa outra parte. Que ele fala assim, ele existia antes de tudo, e nele tudo subsiste. Eu até falei de João 2, eu gostaria de ler com vocês João 10. Só ler uma observação da Dida. Com prazo significa bíblico com prazer, de ser cortês, servir, de auxiliar ou fazer a vontade de outra pessoa. Isto é, Deus reconhecendo o seu Filho e fazendo sua vontade, porque Jesus é Deus. Exatamente. Exatamente. É desse jeito mesmo, Dida. Então, assim, com prazo significa isso. Tá? E nessa questão da subsistência, eu gostaria de ler João 10, de 27 a 30 com vocês. Deixa eu pegar aqui, eu devia ter colocado aí já preparado, mas não preparei não, tá? Vamos lá. Lucas, João. Eu achei linda essa parte. João 10, de 27 a 30. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é o maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então, esse trecho, tá, de João 10, 27 a 30, ele reflete bastante essa parte do versículo 17, tá? Que é o amor de Jesus por suas ovelhas, tá? Pelo fato dele subsistir em Deus e nós, quando nos convertemos a ele, subsistirmos nele, tá? E o fato de tudo ter sido criado depois, ele existia antes de tudo, ou seja, as coisas não só foram criadas para ele, tá? Mas pelo fato dos dois serem um, tá? Ele também ajudou a criar. Ele também ajudou a criar. Aquela parte assim de uma forma bem popular falando, né? Bem mundana teoricamente, de que
a herança pertence ao primogênito, mas o primogênito estava com o pai quando essa herança foi gerada. Estava com o pai, estava batalhando com o pai quando essa herança foi gerada. Então Jesus, ele tem todo o direito sobre essa parte do reino, sobre essa ligação com Deus. Tem todo o direito às nossas vidas, ao nosso louvor, à nossa vida, ao nosso sacrifício. Ele tem todo o direito a esse reino maravilhoso que foi instituído, que é o reino de Cristo. Ele é o Senhor, ele é o Rei. Então, a outra verdade aqui que nós temos, tá? É no versículo 18. Isso daí tem muito a ver, tá? Com a fase, tá? Em que foi instituída a igreja. Tá? No versículo 18 diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Veja bem, a igreja, nós, corpo de Cristo, ele só foi possível existir a partir do momento em que Cristo morreu por ela, tá? Se sacrificou por ela, verteu o seu sangue por ela, mas também ressuscitou por ela, tá? Já não deveria ser, novidade para nós o fato desse primogênito da criação ser o primogênito desse reino, ou seja, ter morrido e ser o primeiro a ter ressuscitado. Tá? E por conta disso, ele é o cabeça da igreja, ele move a igreja. Veja bem, a cabeça ela tem autonomia e tem autoridade sobre o corpo. Né? O que Paulo está querendo frisar aqui para os irmãos da igreja de Colossos é que Jesus é o único Senhor da igreja. E que não tem nenhuma cerimônia, não tem nenhum rito, não tem nenhuma filosofia, ou estudo, ou conhecimento que seja superior a Cristo. Tá? E que Cristo ele tem que ser levado em consideração, tá? A partir do momento que você tem que ser cada vez mais como ele, e que você tem que parar de pensar em si mesmo e pensar mais no seu irmão, pensar mais na igreja. Da mesma forma que Cristo sacrificou-se por ela. Tá? Então, no versículo 18, é uma verdade muito grande que Paulo quer que a igreja entenda o que está acontecendo. Então, o outro atributo que Paulo cita para a igreja é o fato de que Jesus é o Senhor da igreja. E que se o pensamento deles está sendo em colocar mais alguma pessoa ou mais algum rito, além da salvação de Cristo, além do senhorio de Cristo, na vida da igreja, essa igreja não pode ser rotulada como igreja de Cristo. Porque Cristo ele tem a primazia, ele tem a sua supremacia, tá? Diante da igreja. E é isso que a gente vai ver aqui nesse próximo quadradinho, no versículo 19 e 20, tá? Que fala assim, acompanhem comigo aqui. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, tá? E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Certo? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando a gente fala de plenitude, tá? A gente fala de duas situações aqui, tá? Que Paulo está querendo dizer. Que Jesus, ele tinha, tá? Em sua totalidade, que foi algo concedido por Deus a ele, tá? Deus, em sua grande magnitude, ele resolveu agir da seguinte forma.
ele deu a Cristo, concedeu a Cristo, tá? Toda a sua plenitude. Ou seja, toda a totalidade dos seus poderes e atributos. Tá? E da mesma forma que ele concedeu a totalidade dos seus poderes e atributos, ele concedeu o amor para Cristo se sacrificar pelo mundo. E para reorganizar toda essa atmosfera que havia sido destruída pelo homem no pecado e colocar tudo os seus eixos. E trazer o homem para junto de si. Tá? Tanto é que ele coloca aqui, ó, no versículo 20, por meio dele, por meio de Jesus, tá? Reconciliar consigo, tá? Todas as coisas que estão tanto na terra quanto no céu. Tá? Então, o sangue de Jesus não foi vertido em vão. Tá? E existe também, tá, o que Paulo também está refutando, levando em consideração essa questão filosófica das filosofias gnósticas, tá? Fala-se muito dentre o gnosticismo, tá, e essas três filosofias que ajudaram a formar essa vertente, tá, que sobre plenitude. Tá? Só que a plenitude do gnosticismo, tá, seriam todas as forças sobrenaturais, tá, que eram unidas para controlar o destino das pessoas. Que forças essas? Não sei. Só sei que as filosofias falavam que o destino das pessoas eram guiados por forças sobrenaturais. Tá? O que Paulo está colocando aqui diante da igreja de Colossos é que esse destino traçado deles que eram traçados por forças sobrenaturais, tá? Nada mais era do que a plenitude de Cristo na vida da igreja. E Cristo, tá? Era pleno, ele tinha todo o poder. Se não fosse por Cristo, ninguém chegava ao Pai. Era o caminho de Cristo. Tá? Então, Jesus, através do seu sacrifício, era o poder para a salvação do mundo. Tá? Então, o que os colossenses tinham que entender é que Cristo era o centro de todas as coisas, não aquilo que muitos estavam praticando. Tá? Agora, temos aqui, a partir do versículo 21, tá? Paulo tira um pouco os olhos de Cristo, da pessoa de Cristo, que, claro, com toda a boa intenção, ele queria realmente mostrar para a igreja o que significava Cristo na vida deles, tá? E voltou um pouco para eles, os olhos para eles. Ou seja, o que eu falei no início da aula, onde eles estavam contextualizados com tudo. Então, tirando os olhos de Cristo, no versículo 21 a 23, ele voltou os olhos para o ser humano. Então, vamos pegar essa parte. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Isso foi no versículo 21. Agora o 22. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aí ele complementa: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o que ele coloca aí é o quê? Primeira situação, a velha criatura, tá? Que era considerada que nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de Cristo tecer esse caminho, éramos separados de Deus. É aquilo que eu falei. Para aplacar a ira, antes de Cristo morrer e ressuscitar e verter o seu sangue, era necessário sacrificar um cordeiro.
E o contato de Deus com o homem era muito distante. Era muito distante. Deus falava à humanidade muitas vezes através dos profetas. Entendeu? Através de pessoas certas, ele falava com o seu povo. E só que não adiantava você chegar e falar com Deus como nós falamos agora. O que a humanidade fazia? Apresentava sacrifício para aplacar a ira de Deus diante dos seus pecados. Aí Deus, através da pessoa de Cristo, ele sacrificou Cristo como um cordeiro e nos deu a oportunidade de hoje falarmos com ele tete a tete. E nos deu a oportunidade de cada vez mais nos tornarmos uma criatura mais de acordo com os propósitos de Deus, com as características de Deus. E termos a possibilidade de falarmos com ele. Ou seja, houve esse elo de ligação através da morte de Cristo. Através do seu sacrifício na cruz. Tá? Então, através do seu sacrifício na cruz, nós temos a possibilidade agora de sermos santos. O que significa santo? A gente até conversou em aula anterior. Nós somos separados. Mas nós somos separados não porque somos melhores do que os outros. Não, nós somos separados para agradar a Deus. Nós somos separados pelo fato do Espírito Santo ter tocado em nós, nós temos aceitado a Cristo e Jesus está trabalhando em nossa vida. Mas Jesus não está trabalhando em nossa vida porque nós somos melhores do que os outros. E sim porque nós entendemos o Evangelho e nos consideramos inferiores. E é o que temos que fazer. Tá? Então nós somos santos e separados para agradar a Deus. E agradar a Deus, tá, significa agradar o próximo também. Tá? Agir, tá, em favor do seu semelhante. Ou seja, viver o Evangelho não é viver algo para você só. Você não senta num lugar, se tranca no seu quarto e fica ouvindo louvor e ouvindo pregação só para satisfazer o seu ego ou as suas vontades e as suas necessidades. O Evangelho, ele está aqui para você viver ele de forma intensa, viver ele 100%. E viver ele 100% implica você abrir mão do seu por conta do próximo. É um Evangelho de sacrifício, tá? E também, diante da morte de Cristo, nós nos apresentamos o quê? Inculpáveis. Jesus, através da sua morte, levou sobre si a nossa culpa. Aquilo que nos afastava de Deus. Aquilo que nos afastava de Deus. Ele fez um caminho pelo qual nós podemos caminhar. Mas aquilo que nos afastava de Deus já não é mais peso, já não é mais um fardo nas nossas costas. Nós podemos jogar nas costas de Cristo. E livre de qualquer acusação. Por quê? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo é santo, Cristo é perfeito. Né? Não que nós não pecamos, mas nós temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados. E cada dia mais estamos sendo transformados numa nova criatura. É isso que Paulo quer, isso terminando aí, teoricamente encerramos a nossa aula, tá? Quer que a igreja, no seu contexto geral, entenda, tá? A vontade de Deus informá-la, tá? A pessoa de Cristo intervindo na formação da igreja como Senhor e Salvador, ou seja, esse evangelho, tá, perfeito que foi pregado a eles, e o poder desse evangelho, através da pessoa de Cristo, na vida da igreja, do ser humano, na transformação do ser humano. Ou seja, o que ele quer que a igreja entenda aqui, do versículo 1 a 23, é que agora eles são
pessoas transformadas por Cristo. Toda e qualquer prática, toda e qualquer filosofia que se cria antes, já não é mais válida. E que eles estavam, muitas vezes, se esforçando à toa. À toa. Se com Cristo, eles já tinham ganhado tudo. Já tinha sido revelado para eles. Eles só tinham que viver o Evangelho. Mas viver da forma certa. Aqui, ó, no versículo 23, Paulo faz uma advertência, tá? Não, isso não quer dizer, tá? Isso a gente tem que contextualizar aqui no que Paulo está escrevendo, tá? Porque assim, ele fala o seguinte: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Ou seja, fora desse evangelho que Paulo acabou de pregar, que Epáfras pregou, que Paulo escreveu para eles, tá? Não há esperança. Não estou falando que ele não está falando aqui que existe um esforço do ser humano pela salvação. Não, não. O que ele está falando é que o único caminho é esse apresentado por Cristo, que ele acabou de colocar, que é o caminho que leva a Deus. E qualquer outro caminho que se desvie dele, vai se desviar de Deus. Tá? Então, o que ele está exortando a igreja é se manter firme no propósito original pelo qual ela foi criada. E não sair em determinadas vertentes. Tá? Que é o propósito original que nós, hoje, também seguimos. Tá? A proposta de Deus para o ser humano é perfeita. A gente que macula. Por quê? Porque a gente tem a tendência de colocar as nossas características no Evangelho, né? Não é verdade? Isso daí em tudo, tá? Não é só nessa questão. Até no bendito do legalismo, a gente coloca as nossas características. Entendeu? Então a gente tem que abrir o nosso coração e se colocar como o menor de todos para poder aprender, para poder entender, para poder conhecer mais a palavra. Tá? Isso em tudo na nossa vida. Então, eu deixo o final dessa aula aqui com o versículo, a parte B do versículo 23, tá? Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso está em Colossenses 23b, tá? O que Paulo está fazendo? Paulo simplesmente apresentou o evangelho que ele apresentou a Epáfras. E que com certeza Epáfras apresentou à igreja. É aquele jargão que a gente fala, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, Epáfras precisou de uma forcinha de Paulo, até porque ele estava um pouco perdido, não estava sabendo lidar com a situação. Então, Paulo apresentou esse evangelho de novo à igreja. Tá? É como se fosse assim: Epáfras pregou e a igreja estivesse saindo da vertente original. Então, Paulo simplesmente trouxe a igreja. Ó, gente, vocês se lembram disso que Epáfras pregou? Está aqui. Esse é o evangelho pelo qual eu me tornei ministro. E olha, gente, que vocês sabem que Paulo se tornou ministro e ele tinha uma convicção própria e pessoal sobre o evangelho. Isso daí, lá em Atos, a gente sabe como é que funcionava, né? Até que Jesus abriu os olhos dele, o tornou cego no caminho de Damasco, abriu os olhos dele para a verdadeira palavra, para a verdadeira vontade de Deus. Mas Paulo, antes de tudo isso, ele estava perseguindo o cristão, achando que era a vontade de Deus. Tá? A gente coloca a nossa vontade como vontade de Deus, muitas vezes. Só que a gente tem que abrir os olhos. E a gente tem que inserir o evangelho na nossa vida. Não levar a nossa vida e querer inserir nossa vida dentro do evangelho. Não é assim que funciona. Então, eu encerro a aula de hoje com esse texto. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de complementar mais alguma coisa.
tá? Ou esclarecer alguma dúvida, de repente eu não fui muito claro nessa minha explanação dessa parte de Paulo aos Colossenses, fique à vontade para expor. A Solange escreveu aqui: quando chegamos a Cristo, trazemos conosco muita coisa que precisa ser deixada de lado. É verdade. É um processo lento e muitas vezes doloroso. Isso é uma realidade. E convém muito mais a gente querer dar um somebody love, né? Um jeitinho, né? Como seres humanos que somos, para burlar esse processo doloroso, né? Só que é necessário. Se a gente burla, é a mesma coisa da gente tentar tirar uma borboleta de dentro de um casulo, né? Esse esforço que ela faz para sair do casulo faz com que ela se fortaleça e consiga voar. Se você ajudar ela a sair do casulo, ela não vai estar forte para poder alçar voo e vai morrer. É a mesma coisa a gente. Então, essa questão dos sermos forjados a ferro e fogo e desse sacrifício, o Evangelho, para nós, julga extremamente necessário. Extremamente necessário. Tá? Então, assim, diante de tudo isso, eu encerro a aula de hoje. Eu gostaria muito que vocês continuassem, e nós estamos encerrando a sequência aí de epístolas da prisão, iremos até dezembro, tá? E ainda temos aí a carta de Paulo a Filemon, que o Luciano também vai fazer uma explanação bem bacana, tá? E temos a continuação de Colossenses, tá? Então, eu gostaria que vocês continuassem firmes. Aqueles que entraram na ferramenta hoje, sejam muito bem-vindos. Espero que continuem. Garanto a vocês que a próxima aula vai ser muito doida, que o Luciano é muito bom no negócio aí, tá? E, enfim, eu quero que vocês continuem nessa longa jornada aí, tá bom?